Mas no movimento intencionado, já regido pela minha Vênus, ela me trouxe essa parceria que é uma atribuição de Vênus e com os belos produtos, as belas roupas da Simone. Então, muito lindo isso, e eu não podia não compartilhar com vocês isso, porque esse é um movimento natural, é quando realmente a gente está em harmonia com o universo, né? Então ele traz esse movimento, ele traz as coisas e essa é a Vênus se revelando para nós, tá, queridas? Então, feito esse primeiro parêntese de um exemplo pessoal meu, agora então eu quero entrar na nossa matéria mesmo, no nosso, né, na nossa linda, maravilhosa Vênus. Gente, a Vênus, também conhecida como Afrodite, né? Quando houve o sincretismo entre a cultura romana e grega, né? Então a deusa grega Afrodite, com referências com a deusa Vênus, né? Então as duas passaram a ser a mesma. Essa é a simplificação da coisa. Então a gente pode chamar ela de Afrodite e às vezes a gente toma emprestado o radical, né, para falar de afrodisíacos, ou a gente toma emprestado o radical Vênus, né, para falar de doenças venéreas, coisas que vêm de Vênus, né, que estão ligadas à sensualidade e à sexualidade. Então, essa deusa do feminino, né, essa a mais bela do Olimpo, ela é uma deusa que nos traz sempre uma capacidade de se atrair pelo oposto, tá? Ela tem naturalmente, né, ela é atraída, acho que não tem uma melhor palavra para expressar isso, né? Ela é muito atraída por aquilo que é oposto a ela, tá? E essa característica eu queria que vocês guardassem, porque mais adiante lá na nossa conversa vai fazer muito sentido dentro do mapa astrológico do ano, tá? Eu desenhei a própria punho, é pena que ele fica espelhado, mas depois eu vou postar mais fotos dele, inclusive essa foto aqui, uma foto desse meu desenho, porque eu acho que vai ficar muito bom, né? Que a gente possa então olhar isso depois da palestra também e pensar um pouquinho, né? Depois dessa nossa live, dessa nossa conversa, tá? Então guarda aí essa característica, essa qualidade da Vênus em se sentir atraída por tudo que é oposto a ela, tá? Então, quando a gente pensa Vênus, a primeira coisa que vem, né? Eu já falei aqui, acho que já umas 3 ou 4 vezes, a primeira coisa que surge de Vênus na minha mente é a bela, né? Ela é a mais bela. E bom, então o pedaço da história que eu quero contar para vocês, ou relembrar para quem já sabe, é sobre os casamentos, 2 casamentos da Vênus, 2 relações importantes que a Vênus tem. A primeira é com o Hefestos, tá? É o primeiro casamento dela. E contam aí as línguas masculinas que ela foi obrigada a casar com o Hefestos. Eu não gosto dessa ideia, não concordo em nada com ela. Eu acho que a Vênus, como esse princípio tão puro, tão legítimo do feminino e do feminino livre, do feminino espontâneo, dono de si, nunca se submeteria a um casamento. Não, eu não concordo em nada com essa ideia e eu vou justificar por que eu não concordo, explicando didaticamente para vocês essa... Ué, aconteceu, ficou mais escuro. Bom, explicando essa característica, tá? Quando ela casa com Hefestos, quem é o Hefestos? Um deus, sim, mas um deus feio. Ele caiu lá do Olimpo quando ainda era pequenininho e ele se machucou e ficou aleijado, ele ficou coxo. Ele era rude, ele ainda rege os subterrâneos. Então, essas qualidades dos subterrâneos estão lá materializadas no Hefestos. E ele tem grandes habilidades
com a forja, né? Esse é o talento, é o grande talento dele. Então ele forja os minerais, ele forja os metais e ele constrói tudo que passar na mente de vocês. Ele é o responsável por essa energia de formar, de dar forma, né? Então, ele, para mim, a Vênus casa com ele porque ela casa por interesse, né? Ela casa porque ela ganha esses presentes, porque ela se seduz pela ideia de muitas joias, de pedras preciosas, de metais maravilhosos, adornando ainda mais ela. Então, ela casa por vaidade, ela casa com o Hefestos, que é o feio. Então, a bela casa com o feio, entendam aí as polaridades, né? Fiquem ligados com isso para que a gente vá depois entender e conversar melhor sobre o mapa. Ela casa com o feio por uma intenção, vamos dizer, materialista. Ela quer essa matéria que vem do Hefestos, né? Essa capacidade de ter essas posses que vêm através desse casamento com esse Deus. E essa é uma qualidade essa é uma historinha que ajuda a gente a entender muito facilmente a qualidade da Vênus que rege a casa 2. Então, quando a gente entende isso, a Vênus está lá no céu, a gente pode observá-la de manhã cedo, na Vênus matutina, e a gente pode observá-la no céu ao anoitecer, na Vênus vespertina. Então essas duas é o mesmo planeta, né, gente? É um só, um único corpo celeste passando. Aqui está ela, a Vênus de Touro. Então, é esse único corpo celeste passando pelo céu, mas ela brinda a gente, como todos os planetas nos brindam, com duas polaridades, com dois extremos, com duas qualidades, às vezes bastante antagônicas entre si, né? No caso da Vênus, não considero que sejam antagônicas, mas elas são facetas diferentes. Então, a Vênus que é vaidosa, a Vênus que se seduz pela beleza, pelas posses, pelas joias, essa Vênus é a Vênus de Touro, é a Vênus que casa com o Hefestos, com o feio. Essa é a Vênus que polariza a própria beleza, que vende a própria beleza, né? Que troca a própria beleza, pelo se sentir linda, pelo se sentir maravilhosa, pelo se sentir adornada por lindos metais e lindas pedras preciosas. Então, essa é uma qualidade característica da casa 2, casa de Touro, tá? Que todo mundo tem. Vale a pena imprimir o teu mapa, olhar, como eu disse antes, ter aí, imprimir o mapa desse ano, depois eu vou dar para vocês também, mas então passo a passo a gente vai entendendo, ajudando com a mitologia, a nos ajudar a compreender como são esses movimentos. Então é isso, casa 2, essa expressão da Vênus da manhã que gosta de coisas bonitas, que é vaidosa, que traz essa capacidade, e que todo mundo tem isso, né? Então a capacidade de adquirir, a capacidade de viver com conforto, de buscar esses confortos, de buscar a riqueza, de buscar a beleza através de tudo isso. Todos nós temos, quer a gente exerça essas qualidades na sombra, quer a gente exerça essas qualidades na luz. E isso não cabe a nós julgar, cabe a gente a observar isso dentro de si e poder então melhorar ou aperfeiçoar essas, né? Então a gente não está julgando a Vênus, gente, por favor, tá? Então, mas ainda casada com o Hefestos, ela se apaixona por Áries, por Marte. Então, dando segmento à nossa história da Vênus. Nesse segundo relacionamento com deuses, né? Porque ela depois vai também ter outros relacionamentos com humanos
e ela sempre muito atraída pela beleza, então ela vai ter relacionamentos com homens muito belos, ela tem muitos filhos, alguns filhos dela quase todos muito amados, alguns não tanto, mas um filho dela que a gente conhece bastante é o Cupido, o Eros, né? Então, quando ela se apaixona por Marte, por Áries, outra qualidade dela aparece. O que aparece aí é uma qualidade propensa, aberta ao amor, aberta às relações. Sim, aberta à paixão, esse amor apaixonado, ele é o que movimenta, né? E o casal Vênus e Marte habita no nosso corpo, no peito, né? Do nosso lado direito está o nosso ascendente do mapa, que é regido por Marte, né? Para todo mundo, não importa o ascendente que tu tenha, tá? Não importa que signo esteja entrando, para todos nós, o peito do lado direito tem por trás a energia de Marte. E o peito pelo lado esquerdo, regido pela Vênus, na casa 7, então o centro onde esse casal alquímico se encontra, né? O nosso coração, a nossa capacidade de amar. E aí transcende a essa ideia do amor apaixonado, do amor da paixão, simplesmente, né? É o amor que completa, é o amor que une, que perfeitamente traz essas duas forças, né? E Vênus, nesse momento, quando ela se apaixona por Marte, ela starta isso, ela libera essa força que é a capacidade de se relacionar. Então, essa questão das parcerias, como eu tinha falado no início sobre a minha parceria com a Mademoiselle Poa, é um exemplo disso, né? Onde a gente se relaciona, onde a gente se associa, que é uma palavra também super usada na astrologia para identificar esse talento de Vênus, né? Então, aonde a gente se associa a alguém, a algo, aonde a gente cria essa capacidade de união com alguém, seja pelo amor da paixão, seja pelo amor transcendente à paixão, seja pela capacidade simplesmente de afinidade, de associação e de junção para uma parceria, tá? Então, isso rege a casa 7, tá? Que essa coisa de estar espelhada já é só, ok. Então, quando isso acontece, gente, aqui a gente tem então claramente nesses dois casamentos da Vênus, a gente tem então essas duas elucidações desse processo. Então a gente entende melhor como é a regência de Vênus. Bom, Vênus rege a forma, rege o corpo, a matéria, né, as posses, aquilo que é possível adquirir ou é possível formar no corpo da gente. Então Vênus rege esse tipo de capacidade, né, de dar forma ao corpo. A gente pode emagrecer o corpo, a gente pode fortalecer o corpo, a gente pode moldar esse corpo. E Vênus rege também o amor, as relações, a capacidade de se aproximar através dessas relações. Então, quando a gente entende isso, a gente entende como dualmente a cada planeta, e no caso hoje a Vênus, estimula a nossa vida, estimula o nosso campo. Então, cada um de vocês pode olhar no seu mapa a sua casa 2, a sua casa 7. Na maioria dos mapas isso vem assinaladinho com um 2zinho e com um 7zinho, é muito fácil para qualquer um entender isso, tá? Então, o símbolo de Vênus, o símbolo do feminino, o símbolo que o feminino olha e se refere e se identifica, esse é o símbolo de Vênus, né? O círculo com a cruz embaixo, né? Essa referência do feminino
ela está marcada por tudo. A Vênus aparece para a gente o tempo todo, né? Se a gente prestar atenção, né? Seja falando sobre comidas afrodisíacas, seja falando sobre doenças venéricas, ou seja pensando ou enxergando o símbolo dela por tudo que é lugar, né? Eu trouxe alguns símbolos também, alguns símbolos que referenciam a Vênus. A Vênus nasce na concha, né? Então eu trouxe a concha para que a gente tenha aqui né, corações, outras conchas, pedras que se referenciam com Vênus e a própria imagem dessa Vênus de touro também. Então, gente, claro, né? Eu espero que tenha ficado claro essas duas ideias, né? Da Vênus de touro, da Vênus de Libra, tá? E aí a gente vai poder, então, explorar um pouquinho mais essa ideia, né? De como é que, então, Vênus casa com o feio. Esqueci de dizer isso que é importante. E Vênus casa com o deus da guerra. Ela, a deusa do amor, né? Então ela casa com o deus mais feio, se contrapondo a Hefestos, ela a linda e ele o feio. E ela casa com, ela se relaciona, né? Ela tem filhos ela casa assim com Marte. E ela tem, então, se contrapondo a Marte com a questão da guerra, né? Então ele, esse deus lindo, mas o deus da guerra, né? É um deus muito pouco tático, às vezes muito pouco inspirador, né? Muito pouco interessante para os outros deuses do Olimpo. Mas então, para ela, ele é muito interessante porque ele é esse contraponto. Essa é uma das qualidades que eu acho que é importante desde o início que vocês entendam, tá? Então, quando a Vênus traz esse movimento natural dela, onde ela se atrai por coisas que, né, por pessoas, muitas vezes por homens, ela se atrai também, né, e por mulheres, e ela enxerga então isso que de uma certa forma lhe é complementar, né? Então essa qualidade vai estar muito presente no mapa desse ano. Tá? Então, em qualquer lugar do mundo que tu esteja, né, essa qualidade venusiana de trazer opostos, de ser atraída por esses opostos, vai brindar muito o nosso ano regido por ela. Tá? Ela gosta de polarizar, ela gosta de se contrapor, ela gosta de ter essas expressões todas. Bom, fazendo um recorte agora, pensando então no mapa. Vamos lá, vamos um pouco para ele de novo. Quando a gente desenha o mapa, a gente de uma certa forma desenha em vários níveis a própria biologia humana, tá? Então, o mapa astrológico nada mais é do que o desenho, uma fotografia do céu total, né? Pensa no céu, não só no céu que tu consegue enxergar de um lado até o outro do horizonte, mas também nesse céu que está por baixo de nós, ao nosso redor completamente. E quando essa fotografia, que é o mapa astrológico, é feito, o momento em que esse mapa é desenhado, né, é materializado nesse desenho, ele representa um tanto do nosso corpo, ele representa várias possibilidades de leitura corporal, tá? Quando eu olho o mapa aqui, pena que está espelhado, mas então, aqui, acho que todos estão vendo, né? Aqui é a minha direita, tá? E aqui é a direita do mapa, né? Então eu coloco o mapa em cima de mim e no meu corpo, todo o meu lado direito, ó, de cima até embaixo, corresponde ao lado direito do mapa. Todo o lado esquerdo do mapa corresponde ao meu corpo no lado esquerdo. E assim como isso é um desenho do corpo humano, isso também é um desenho, uma fatia do meu cérebro. Tá? Então, aqui a única coisa que acontece é que para o cérebro os hemisférios são cruzados. Então,
esse lado que aqui corresponde ao lado direito do meu corpo estimula o hemisfério esquerdo, é cruzado, venusiano. Quando eu olho o lado esquerdo do mapa, ele estimula o meu hemisfério direito. Então, aqui dentro do cérebro, o mapa está invertido. E eu preciso falar sobre uma coisa que vai acontecer nesse mapa. Esse mapa aqui é um mapa desenhado a partir de hoje, às 6h37 da manhã, quando o Ano Novo Astrológico entrou. E o Ano Novo Astrológico significa o Sol, que é o que faz o ano, né? O Sol girando, né? A Terra girando, né? Não importa. Para a astrologia, o Sol é que gira em torno da gente, né? A astrologia é geocêntrica. Então, o ano se dá a partir desse giro completo do Sol ao redor da Terra. É assim mesmo, vou falar assim porque é assim do ponto de vista da astrologia. Tudo depende de ponto de vista na vida, não é? Então, se eu estou aqui, o que gira em volta de mim. E essa percepção, se a gente está fazendo um mapa e esse mapa, o resto, o entorno está girando, bom, então o entorno está girando ao entorno desse mapa. Então, o ano completo tem relação com o movimento do Sol. Então, quando o Sol entra no primeiro grau de Áries, e aí algo que nos remete de novo à mitologia, à historinha da Vênus, porque Áries, né, o segundo amor, o segundo casamento, o primeiro amor da Vênus. Isso representa o ano novo astrológico, tá? O Sol, de novo, começando outro ano. Marte, o deus do princípio, o deus que começa, que é o movimentador principal de tudo, ele começa o ano para nós, né? E se tu estiveres em outras coordenadas, esse mapa foi calculado para Porto Alegre, mas um mapa muito semelhante vai aparecer em outros lugares do mundo, tá? Eu calculei outros 2 mapas, um na Europa e um em Nova York, só para eu olhar um pouco e pensar um pouco antes de falar para vocês sobre isso. Mas então, o que acontece é que esses aglomerados de planetas, obviamente, pela mudança de latitude e longitude, se eu calcular esse desenho para outro lugar no planeta, a latitude e a longitude vão mudar. Então, dentro do cálculo, a gente vai ter outro horário de nascimento de 0 grau do Sol e a gente vai ter outra configuração. Mas esse aglutinado de planetas vai se manter. Tá? Quando isso acontece, aqui está a matéria da qual eu quero conversar com vocês. Quando isso acontece, as polaridades ficam mais extremadas. Porque, nota, para nós em Porto Alegre, todo o nosso lado direito está estimulado, está desafiado, está tendo ali algum planeta nos cutucando para dizer alguma coisa, nos cutucando para que a gente aprenda algo, para que a gente elabore, cresça, tenha desafios, tenha experiências, né? Quando o outro lado inteiro, seja isso um pouco girado, não importa, né? Quando um lado do mapa tem potencialidades, tem desafios e o outro não, a Noemi, que é base do início do meu estudo de astrologia, a Noemi dizia que não existe casa vazia, que existe sempre pelo menos um signo que está na porta, que está na cúspide da casa e que está desafiando de qualquer forma. Então que a presença ou não dos planetas não é tão relevante assim. Dentro da alquimia a gente considera assim, e aqui eu acho que é muito notório, tanto por essas qualidades da Vênus que eu apresentei, quanto por esse desenho do mapa, né? Um desenho mais chocante. Então se a gente pensa em questão de bilateralidade, né, corporal, então, se eu tenho muito estímulo do meu lado direito, se eu tenho
eu machuco a mão, eu machuco o ombro, eu caio e torço o tornozelo direito, tudo acontece, todo o estímulo vem do lado direito do meu corpo, o estímulo, né? Tô dando exemplo de machucado, mas também eu posso também pensar que eu sou destra, então tudo que eu ganho muitas coisas, eu pego elas e eu trago com a minha mão direita, então tudo isso é lido pelo cérebro e tudo isso cria uma relação. E se todos os estímulos vêm do lado direito, o que eu faço para complementar com o lado esquerdo? O que acontece com o meu lado esquerdo? Ele emburrece, ele murcha, ele não recebe o mesmo tipo de estímulo, eu deixo de poder elevar o braço, eu deixo de movimentar esse braço, eu deixo de criar essa capacidade para mim. Vou ter que contar uma historinha que eu sou ambidestra e às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Tu é canhota? Porque elas me veem e eu nem me dou conta que eu estou usando a mão esquerda para pegar, para botar, né? Eu uso basicamente igualmente as duas mãos. Eu até escrevo com a mão esquerda, não tão rápido, porque faltou desenvolver, né? Mas eu escrevo também com a mão esquerda. E quando pequena, isso eu queria contar, eu lembro muito bem dessa sensação de desenhar com uma mão e já ter na outra mão os lápis coloridos e já ir colorindo ao mesmo tempo. Então, essa é uma memória infantil muito intensa dentro da minha cabeça, porque para mim aquilo era natural. Eu nunca tinha percebido que as pessoas não faziam isso. Eu fazia aquilo de uma forma muito espontânea. Até que me chamaram a atenção. Olha, ela faz assim, né? Para mim aquilo era o básico. Mas se depois de entender que isso não era o comum para as pessoas, se eu considero a sensação que eu tinha fazendo, né, de uma forma muito focada, de uma forma muito inteira, enquanto eu desenhava, enquanto eu pintava, ali dentro daquela realidade da pintura, do desenho. Uma mini borboleta, olha. É a Vênus, hoje está cheio de borboleta aqui. Então, se eu considero a sensação que eu tinha fazendo aquilo, usando os dois hemisférios cerebrais, olha, fui pro meu dedo. É muito lindo, é muito pleno, é muito incrível a gente ter o estímulo dos dois lados. Então, o mapa desse ano tem esse grande desafio, que a gente encontre estímulos para as áreas que não estão estimuladas. E aí, aqui a gente tem 12 áreas no mapa. Essas 12 áreas são a vida inteira da gente. Tudo que a gente busca, tudo que a gente precisa está nas 12 áreas do mapa. Tudo se resume a essas 12 áreas na vida. Então, se 6 delas vão ter a influência do ano novo astrológico sendo estimulado na nossa vida, a gente precisa então pensar nas outras 6. A gente precisa também considerar que é importante aprender a pegar com a mão esquerda, é importante considerar que o hemisfério direito é estimulado, é importante considerar que nós somos seres duais, portanto, compostos de direita e esquerda, compostos disso que a Vênus nos traz como uma grande atratividade. Ela se joga, ela vê, esse feio aqui tem coisas que eu gosto, eu vou lá, eu caso com ele. Esse Deus da guerra, isso é diferente de mim, isso me atrai. Então, essa característica da Vênus de ser atraída pelas polaridades, por aquilo que complementa ela, aquilo que é diferente dela, eu entendo que é o grande estímulo para nós esse ano. Se na regência dela a gente tem estímulo apenas
apenas em 2 quadrantes, vamos deixar por aí, né? Porque lá em alguns lugares da Europa a gente vai ter a parte de cima estimulada e a parte de baixo não, né? Mas não importa que estímulo seja, não importa que casas sejam que estão sendo estimuladas. Eu quero que a gente possa ter aqui um entendimento de algo que é um movimento coletivo, é um movimento do mundo, a gente não se separa mais, né? Eu acho que finalmente das virtudes dessa pandemia é nos unir completamente, né? Então a gente entende hoje, a gente sente hoje como mais do que nunca a gente realmente está unido. Então é muito importante que a gente possa unir, alguém começou a martelar alguma coisa, mas é importante que a gente possa unir os nossos hemisférios cerebrais, que a gente possa unir os nossos talentos, que a gente possa unir as nossas qualidades opostas, né? Seja fora, seja dentro, não importa, tá, gente? Então, muito importante aí entender essas capacidades que a Vênus nos brinda, porque ela vai nos ajudar nisso, é o talento natural dela, então use isso, olha para fora, veja o que as pessoas têm de diferente de ti, faz parcerias com quem tem coisas diferentes, tá? Busca ter, sei lá, um conforto com algo que tu não conhecia antes, algo que, né, sei lá, se tecnologia não é algo que é normal para ti, busca descobrir um pouco dela para te dar conforto, descobre o conforto que ela pode te dar, não sei, busca então, entendendo as tuas qualidades, busca complementar elas através da polaridade que ela faz contigo, isso vai ser muito legal, isso vai ser muito interessante com esse movimento de Vênus esse ano, tá? E com a grafia dos planetas nos desafiando sob a regência de Vênus, tá? O que mais? Eu quero falar um pouco sobre como a gente traduz esses movimentos do mapa, como a gente traduz em elixires em outros lugares, como a Europa, também aparece essa concentração de um lado, mas o contrário. É isso aí, Naya. Por exemplo, na Europa, eles estão com os planetas em cima. Então, aí no que seria o 3º e o 4º quadrante. Então, os planetas estão estimulando muito mais da cintura para cima. Então, se a gente... Vamos fazer de conta, tá, gente? Que o mapa na Europa é esse aqui, ó. Virei o mapa, tá? O mapa em Porto Alegre, mais ou menos, tá? O mapa na Europa. A abóboda superior do mapa para eles, aonde aqui vai estar o meio-céu, ó, aqui vai estar o meio-céu, para eles, então é isso que está sendo estimulado, então corresponde ao corpo da cintura para cima, então esse estímulo para eles é mais evidenciado em todas as questões que, né, da cintura não, desculpa, do peito para cima, tá? O ascendente marcado pelo peito, né? Então, para eles, se a gente pensar em chakras, é o coração, a garganta, a testa, né? E aí o coronário e o próprio coração são sempre pontos chaves que unem a outras esferas, né? Mas, então, os chakras superiores, vamos deixar assim, né, numa representação mais genérica, para eles que estão na Europa, os chakras superiores estão sendo mais desafiados. Para eles vai ser importante que eles sintam mais, que eles vivam a vida mais material, que eles pisem no chão, que eles, né? Enquanto que para nós, a gente vai precisar viver mais essa experiência do lado esquerdo, compensar isso, se deixar ser aproximado e desafiado pelo lado esquerdo. De nada, Naya, querida, que bom te ver aqui. Gente, então eu ia falar, e podem seguir perguntando, desculpa se alguma pergunta passou aí, ficou para trás, eu estava aqui pensando e falando com vocês,
e não conseguir ver e responder, eu vou responder todas elas, tá? E podem fazer aí, por favor, façam, eu adoro essa interação, a minha Vênus fica feliz de partilhar com vocês e de ter vocês como meus parceiros, tá, queridos? Me emociona até falar isso. Então, outra coisa linda que eu quero partilhar é a capacidade que a gente pode usar a natureza para harmonizar esses movimentos, tá? Então eu deixei aqui os meus vidros de floral. Para quem não sabe, eu acho que quase todo mundo sabe aí, né? Eu trabalho com florais, eu trabalho com o corpo, então o ano de Vênus para mim é um prato cheio, eu tô feliz da vida. Mas então deixei meus florais aqui do ladinho. Eu magnetizei eles fortemente hoje, às 6h37 da manhã, né? Aproveitando esse momento da Vênus. Mas vocês podem fazer isso a qualquer momento, vocês podem fazer isso durante o ano todo. Deixei eles aqui para falar sobre isso um pouco também. Porque a natureza, lá fora, né? Eu tô aqui, vocês não estão vendo. Depois, quando acabar a live, eu vou deixar a câmera aberta para vocês verem a minha paisagem de verde aqui, né? Onde ficam passando as borboletas, os pássaros. Então, quando a gente contempla a natureza, quando a gente tem ela a nosso favor, e não só a nosso favor, mas quando a gente está integrado nela, quando a gente consegue sentir como é. Teve uma cliente minha mimosa, a Tawane, me respondeu: Ana, não vou poder te assistir hoje, eu tô, graças a Deus, felizmente estou no meio do mato, né? Então quando a gente vai pro meio do mato, né, Tauzinha, a gente pode sentir um pouco mais o que é, né, o calor, o frio, o toque das plantas, a gente pode sentir a umidade do chão, a gente pode sentir o formato daquela pedra em que a gente pisa ou senta. Então, quando a gente está mais integrado à natureza, essas forças são, obviamente, reverberam na gente de uma forma mais natural. Mas, bom, dentro da trajetória da humanidade, a gente vem se separando, né? A gente fez isso, é a nossa trajetória, é a nossa experiência como civilização, né? A gente vem construindo ar artificial, a gente construiu casas que nos isolam do vento, do ar, do verde, e a gente perde algo com isso. Não há como negar que há uma perda aí, né? Então, buscar acordar a natureza do nosso corpo, da nossa biologia, né? E voltar a se relacionar com ela é muito importante, é muito fundamental. E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, né? Falando um pouquinho então de algumas outras relações da Vênus. Aí daqui a pouco a gente vai ter que acabar, mas não vai demorar. Vamos lá. Dentro dos elixires florais, né? Dentro da alquimia floral, essa alquimia que eu uso é manipulada nos laboratórios do Joel Aleixo, pelo Alchemy Lab, né? É a marca do Joel, e ele é um grande parceiro na minha vida, assim, um grande professor, e eu devo muito do que eu pude botar em prática, do que eu entendo que a astrologia, que era já a arte que me interessava, que eu estudava lá no início na minha juventude, no início da minha carreira, conhecer o Joel e ter esse aporte dos medicamentos que ele manipula, que ele fornece, né, que ele trabalha, para mim fez todo sentido para a astrologia. Então, conseguir ter esse material da natureza trabalhado, alquimizado mesmo por ele, fez grande sentido no meu trabalho, grande sentido na minha vivência, porque senão só falar para vocês do mapa é muito lindo, ajuda muito, mas poder transformar o mapa de cada um de vocês, né, personalizando a experiência que tu tem da tua Vênus natal no teu mapa, associando essa Vênus
que está para todo mundo, que está no coletivo, nos brindando esse ano todo com as qualidades dela. Então poder fazer essa costura, essa associação dentro de um floral, dentro de um remédio da natureza, que vibra dentro de ti e que pode ser algo que ajuda a tua evolução pessoal, isso para mim faz todo sentido. Isso para mim eu sinto como sendo algo que é uma das habilidades que faz sentido na minha vida. É uma vocação, é algo que eu sinto que faz sentido para mim. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho disso, que também é lindo, que são os minerais da alquimia, tá? Então a alquimia tem vários compêndios, tem várias possibilidades da gente trabalhar dentro delas. Tem os zodiacais, que talvez também fosse interessante falar, mas eu escolhi falar dos minerais. Então, os minerais são manipulados em como é que chama isso? Barris. Em barris que giram, reproduzindo o sistema solar, reproduzindo o nosso sistema solar. Então, dentro desses barris é colocado pó muito, muito fino de metais que tem ressonância com planetas e de gemas que tem ressonância com esses mesmos planetas. E esses barris, eles ficam girando em rotação e translação. É lindo de ver isso. Por anos, até que esse pó, que uma vez era metal, que uma vez era estrutura, que uma vez era gema, fica impregnado nesse líquido, nessa água, então passa para dentro da molécula da água. É incrível. Então, com esse medicamento, a gente constrói essa ressonância dentro dos florais compostos, né? Eu trabalho em cima do teu mapa, em cima do meu mapa aqui, né? Trabalhei dentro do meu mapa. A transformação do mapa conectada com a alquimia é abrir portais de evolução e abundância. Isso mesmo. Tonéis, isso mesmo, são tonéis, são barris. Tonel me faz pensar numa coisa maior, Thaís. São barris, barril eu acho que é mais bonitinho. Mas sim, são tonéis. Então, o que acontece aí é que a gente vai ter esse ano os minerais e os metais que a alquimia escolheu para representar a Vênus. Como é que é feito isso? Tem uma reverberação em várias gemas, em vários metais que falam dessa equiparação, dessa ressonância mesmo com a Vênus. Mas quando a gente faz remédio, a gente precisa escolher o que tem de melhor por perto, né? A gente não quer nada menos do que o melhor que está ali à disposição, né? Então, o Joel buscou, para construir a ressonância com a Vênus, ele buscou o zinco, o cobre, né? O zinco para Vênus de Touro, o cobre para Vênus de Libra. Então, eu quero mostrar aqui o cobre, né? O aliastron do cobre, o aliastron do zinco. E como estrutura, como gema, ele buscou a esmeralda e o topázio. Aqui. Tá? Então, esses não é que sejam os únicos minerais e metais relacionados com a Vênus, não. Se vocês forem fazer uma pesquisa rápida aí, vocês vão encontrar uma lista desses minerais ou desses metais. O importante é entender o que é de mais precioso, o que é de mais, né, de mais vibração. A Vênus é muito farta, é muito ampla, ela tem muitas qualidades, então muitas gemas vão se associar aí. Então, a construção dos florais
tá em cima disso, tá em cima do mapa astrológico. Se a gente personaliza essa experiência, a gente coloca então características que estão dentro do teu mapa, associando a força da tua Vênus natal nesses compostos, né? Nessa junção de medicamentos que então vão trazer uma experiência específica para ti. Mas também existe o medicamento genérico, né? Que também traz essa configuração genérica, que também é lindo. Mas também, se a gente não só considerar o que a alquimia está fazendo aqui, mas a gente também pode buscar essa outra lista de outros minerais, de outros metais e compor isso em algumas outras possibilidades. A gente está chegando no final, eu preciso me apressar um pouquinho. Mas é o seguinte, a gente pode, por exemplo, ter a Vênus na esmeralda e aí, ok, eu não tenho floral, eu não quero tomar floral, eu não gosto de tomar floral, sei lá o que. É possível ter um pingente com uma gema. Aqui eu tô com esses meus topázios, que são topázios verde-rosa, e pra mim verde-rosa é tudo de bom com a Vênus. Mas tu pode ter, não precisa ser pedra, pode ser aquela bijuteria que tu gosta, que tu acha linda, que tu te sente linda quando tu usa ela, e ótimo, ela te fazendo te sentir lindo, ela vai te trazer essa energia de Vênus. E é isso que é importante, é reverberar com a Vênus. Então, uma das dicas que eu queria deixar é essa. Busca algo que te ajuda a te sentir com as qualidades de Vênus, te sentir bonito, te sentir embelezada, te sentir com a autoestima alta, te sentir amorosa com os outros. Então isso é o mais importante. Bota significado nisso. E quando tu botar significado nisso, quando tu tiver de fato te sentindo assim, te sentindo feliz porque tu tá amando, te sentindo feliz porque tu encontrou com aquela tua amiga, o topázio, sim, Horto, o topázio é da Vênus de Touro, Vênus tua, querida. O topázio é muito bom para ti. Então, quando tu tiver aí com o teu topázio, ou com aquilo que faz toda que reverbera contigo, não importa se é esmeralda, se é topázio, se é uma bolinha de gude, importa que com aquilo tu te sente poderosa, tu te sente venusiana, Afrodite, e é isso que de posse tu pode trazer para ti e aí lembrar dos outros, lembrar do resto do planeta, lembrar, emociona, mas lembrar do mundo, de como o mundo precisa de amor, de como o mundo pode receber o amor que vibra no teu coração naquele momento. E doar esse amor para todos. E esse é o exercício que realmente traz relevância a estarmos vivos, relevância a entendermos da gente mesmo, crescermos pessoalmente com os nossos desafios individuais e coletivos, porque não, mas assim, é o coletivo que faz sentido, né? É quando a gente se doa, é que realmente o amor real existe, está vibrando dentro da gente. Gente, um dos grandes legados da Vênus é isso. A Vênus, vou voltar para a mitologia, eu adoro, mas olha só, a Vênus é criada, ela nasce de Urano. Urano, o Uno. Urano, o Deus Uno, né? Primordial. Na história, o Urano é castrado e aí o esperma cai na espuma do mar e dali emerge sobre a concha, emerge, então, essa deusa linda, maravilhosa, mas se criada do Uno, ela vem dessa experiência
onde o amor é uno, aonde a gente une opostos, une polaridades, se encontra no meio e lá a gente lá a experiência não é do fazer, não é do ser. E sendo unos com os outros, a gente realmente vence esse desafio, a gente realmente cumpre o legado da Vênus. É isso que de fato ela nos ensina, o amor que transcende a tempo, espaço e condicionamentos, o amor que é verdadeiro com letras maiúsculas. Esse é o amor ao qual todos nós nos unimos. Esse é o legado dela, tá? Eu não podia, me emociona de pensar toda vez sobre isso, porque esse é o amor ao qual a gente veio aprender, com todas as dificuldades, com todas as imperfeições perfeitas do ser humano, tá, gente? Tá na hora, daqui a pouquinho já estamos fechando aí essa 1 hora de live, tô com a garganta seca, mas eu quero agradecer a todo mundo. Eu nem vi todo mundo que teve aí, agora eu vou olhar depois, vou salvar essa live e compartilhem ela para quem vocês sentem que lindo, que lindo. Olha só, compartilhem, deem para as pessoas isso, façam se vocês reverberaram com o que eu disse, façam disso um pouco dessa generosidade com as outras pessoas, se isso reverbera no coração de vocês. Eu agradeço muito, gente. Façam o que vocês aprenderam, o que vocês intuíram a partir do que eu falei. Como eu disse antes, façam perguntas, mesmo pelos canais aí, pela internet. Eu vou, com todo o meu amor e com toda a minha possibilidade de alcance do que eu tiver, de alcance para responder para vocês, eu vou responder, tá? Amo muito vocês, sou muito grata a ter vocês comigo, a ter essa experiência, a ter alunos que se interessam, a ter pessoas que se interessam pelo que eu estudo, pelo que eu faço, pelo que eu acredito para o mundo todo. Quero que a gente seja uno nessa natureza que nos compõe, tá? Então, beijo, gente. Amo vocês. Fiquem com paz no coração. Namastê. A gente se vê por aí. Tchau. Muito obrigada. Ai, lembrei que eu disse que ia... Deixa eu ver se consigo virar a câmera aqui. Eu queria mostrar pra vocês a floresta, mas eu não sei como. Beijo, 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 gente. Tchau, tchau, namastê. Aqui, ó. Ei, acabamos a nossa live com a floresta.